Você é oficialmente Electro, mas antes do nome pomposo e dos raios, você era apenas Maxwell Max Dillon, um engenheiro elétrico e eletricista. Um cara normal, provavelmente com contas a pagar e uma vida social medíocre. Sua certidão de nascimento como supervilão não foi um plano maligno, mas um acidente de trabalho espetacularmente ruim. Em um dia fatídico, enquanto consertava uma linha de energia, você foi atingido por um raio. A física desse momento é um pesadelo. Um raio carrega milhões de volts e dezenas de milhares de amperes, uma quantidade de energia que deveria ter te transformado em uma mancha de carbono instantaneamente. Mas, em vez disso, o universo decidiu fazer de você um experimento científico. Sua biologia foi reescrita pela eletricidade pura. O acidente te transformou em um capacitor humano vivo, um ser com a capacidade de gerar e manipular vastas quantidades de eletricidade. Sua mãe, nesse caso, foi uma descarga atmosférica caótica e violenta. Psicologicamente, a transformação foi ainda pior. Você passou de um Zé Ninguém, um homem invisível para a sociedade, para um deus da energia. E o que acontece quando um homem com uma vida inteira de ressentimento e baixa autoestima ganha um poder quase ilimitado? Ele não tenta curar doenças ou resolver a crise energética mundial? Não, ele decide usar seus poderes para conseguir a única coisa que nunca teve: respeito e, claro, muito dinheiro. Que começo de vida trágico. Ser transformado em uma força da natureza apenas para continuar tendo as mesmas ambições mesquinhas de antes. Então, o que você faz com o poder de um deus, com a capacidade de controlar a força mais fundamental do universo moderno? Você tenta dominar o mundo, resolver a crise energética? Não, você decide roubar bancos. Pois é, sua grande estreia no mundo do crime é como um ladrão glorificado. Toda a sua eletrocinese, sua habilidade de gerar e manipular vastas quantidades de eletricidade é usada para abrir um cofre ou parar um carro forte. É uma falta de ambição que chega a ser artisticamente trágica. A ciência por trás dos seus poderes é revolucionária. Você é um capacitor humano, capaz de absorver energia elétrica de fontes externas para aumentar seus próprios poderes a níveis ainda mais perigosos e até manipular campos eletromagnéticos para surfar em linhas de energia. Você poderia literalmente se tornar a rede elétrica de Nova York. Mas, em vez disso, seus planos geralmente envolvem roubos em grande escala. É como usar uma ogiva nuclear para abrir uma lata de nozes e, claro, sua carreira é marcada por uma série de derrotas humilhantes, geralmente porque sua arrogância e instabilidade mental te levam a cometer erros estúpidos. Que vidinha, ter o poder de uma tempestade e a ambição de um batedor de carteiras. E quem é o grande herói que se opõe ao seu poder divino? Um super soldado, um bilionário com uma armadura tecnológica. Não, seu nêmesis é um adolescente do Queens com problemas de dinheiro e uma queda por piadas ruins. O Homem-Aranha, e essa é a raiz da sua humilhação. Ele não te derrota na força bruta, ele te derrota com a inteligência. Ele usa a ciência, a mesma disciplina que você, um engenheiro elétrico, deveria dominar. Qual a sua grande fraqueza? Água, uma substância ridiculamente comum que pode causar um curto-circuito em suas habilidades. E o que o Homem-Aranha faz? Ele te atrai para perto de hidrantes, caixas d'água ou, em dias particularmente humilhantes, poças de chuva. A física da sua derrota é básica. A água, sendo um excelente condutor, dispersa sua energia de forma descontrolada. É ciência de ensino médio sendo usada para derrotar um deus da eletricidade. E para piorar, tem a tortura psicológica. Ele nunca cala a boca. Suas piadas e provocações constantes são projetadas para te irritar, para explorar sua arrogância e instabilidade mental, te forçando a cometer erros estúpidos. Que vidinha, ter o poder de um raio e ser derrotado por um garoto com uma pistola de água e um bom senso de humor. E como se ser derrotado por um adolescente e por água comum não fosse suficiente, vamos falar sobre o seu uniforme, a sua marca. Acha que seu visual impõe respeito? Que fofo. Você usa uma roupa verde e amarela, um macacão colado que grita desespero e a peça de resistência, uma máscara que parece uma estrela do mar amarela e bizarra. De todas as escolhas de design possíveis para um deus da eletricidade, você escolheu parecer um vilão de desenho animado de baixo orçamento dos anos 60. A psicologia por trás dessa escolha é um campo minado. É um grito de atenção, uma tentativa tão desesperada de ser notado que você ultrapassou o assustador e foi direto para o ridículo. É impossível levar a sério uma ameaça que usa uma estrela
estrela do mar na cara. O Homem-Aranha provavelmente passa metade da luta tentando não rir. Historicamente, grandes vilões têm visuais icônicos que impõem medo. Você tem um uniforme que parece ter sido desenhado por uma criança com uma caixa de giz de cera. Que vidinha ser uma das criaturas mais poderosas da cidade e ainda assim ser o mais mal vestido. Então, depois de falhar repetidamente sozinho, você decide que a solução é se juntar a um grupo. Você se torna um dos membros fundadores do Sexteto Sinistro, uma equipe de vilões organizada pelo Dr. Octopus. 6 contra 1 parece justo, né? Para o Homem-Aranha, sim. A verdade é que o Sexteto Sinistro é um estudo de caso em sociologia sobre por que gênios do mal não sabem trabalhar em equipe. É um pesadelo de gestão de projetos. Você tem que lidar com o ego de um cientista com braços de metal, um caçador obcecado, um velho com asas, um mestre de ilusões e um cara que corre de cabeça contra as paredes. A psicologia do grupo é um desastre, não há confiança, apenas uma aliança temporária baseada no ódio mútuo por um adolescente. Os planos de vocês são sempre excessivamente complicados e invariavelmente falham, não apenas por causa do Homem-Aranha, mas porque vocês provavelmente passam mais tempo discutindo sobre quem vai liderar do que executando o plano. Que vidinha, ter o poder de um deus e ainda assim ter que participar de reuniões de equipe improdutivas com outros 5 egomaníacos. E então Hollywood te chama. Acha que sua estreia no cinema te daria mais dignidade? Que fofo. Em O Espetacular Homem-Aranha 2, sua história de origem é reescrita para ser ainda mais trágica e honestamente muito mais patética. Você agora é Max Dillon, um engenheiro elétrico da Oscorp, socialmente desajeitado e completamente esquecido por todos. Sua nova origem não é um raio divino, é um acidente de trabalho humilhante envolvendo um tanque de enguias elétricas geneticamente modificadas. Pois é, e sua motivação para o mal, sua nova e profunda razão para o ódio? O Homem-Aranha, seu maior ídolo, não lembrou do seu nome. A psicologia da sua vilania é a de um fã que se sentiu traído. Você vira um ser de pura energia com a pele azul brilhante, não por arrogância, mas por uma carência extrema. Que vidinha ser reescrito para as telonas apenas para ter a motivação de um adolescente magoado. E então o multiverso se abre e te dá uma segunda chance. Uma segunda chance de ser humilhado em uma nova dimensão. Em Homem-Aranha, sem volta para casa, você é transportado para o universo cinematográfico Marvel. Você até ganha um upgrade, um novo visual mais legal, e seus poderes agora são alimentados pela tecnologia do reator Arc de Tony Stark. Parece ótimo, né? O problema é que você não é o vilão principal. Você é apenas um de um grupo de 5 vilões de outras realidades. Uma espécie de banda cover dos maiores fracassos do Homem-Aranha. Você tem que dividir o palco e o final é a sua maior e mais terrível derrota. Você não é morto em uma batalha gloriosa. Você é curado. Eles usam a ciência para tirar seus poderes, para te transformar de volta no Max Dillon, um Zé Ninguém. Para um supervilão, é a humilhação suprema. É como tirar as asas de um pássaro. Sua identidade, sua força, tudo que te tornava especial é simplesmente apagado. Que vidinha. Viajar por dimensões apenas para ser rebaixado a um cara normal de novo. Acha que ser curado e voltar a ser um Zé Ninguém foi o fundo do poço? Que fofo. O universo dos quadrinhos reservou uma humilhação ainda maior para você, a obsolescência. Em uma reviravolta recente, uma nova personagem, Francine Fry, assumiu o manto de Electro. E como isso aconteceu? Da forma mais patética possível, ela era uma fã obcecada por supervilões que, por um acidente causado por você, acaba morrendo. Mais tarde, ela é ressuscitada pelo Chacal e recebe poderes elétricos semelhantes aos seus, tornando-se a nova e, segundo alguns, mais sádica Electro. Pois é, você não apenas foi substituído, você acidentalmente criou sua substituta. É o equivalente profissional a treinar o estagiário que vai roubar o seu emprego. Sociologicamente, você se tornou o modelo antigo, o celular de flip em um mundo de smartphones. Que vidinha. Trabalhar por décadas para construir uma reputação de vilão elétrico, apenas para ser substituído por uma versão mais nova e cruel que só existe por sua causa. E se você, com seus poderes, existisse no nosso mundo, seria um caos. Mas não do jeito que você imagina. Você não seria apenas um super vilão. Você seria o recurso natural mais valioso e perigoso do planeta. A ciência entraria em colapso. Físicos, biólogos e engenheiros ficariam loucos tentando entender como sua biologia consegue gerar e armazenar gigawatts de energia sem simplesmente derreter. Você seria um paradoxo
paradoxo científico, uma fonte de energia limpa e infinita ambulante. E isso te tornaria o alvo de todos. Corporações de energia tentariam te capturar para te transformar em uma usina elétrica viva. Governos tentariam te transformar em uma arma, a bomba de pulso eletromagnético suprema, capaz de apagar uma nação inteira da rede elétrica. Sua vida seria uma fuga constante, não do Homem-Aranha, mas de todos os interesses poderosos do mundo. Que vidinha! Ter um poder que poderia resolver a crise energética mundial, mas que só te traz a certeza de ser caçado como um animal raro. Então, no final das contas, o que é ser Electro? É ser a personificação do potencial desperdiçado. Você nasceu de um acidente que te deu o poder de um deus, mas você continuou com a mentalidade de um homem que se sentia invisível. Sua carreira é uma longa e trágica demonstração de que poder sem propósito é apenas caos. Você foi derrotado por um adolescente com conhecimento básico de física, humilhado por um uniforme ridículo, traído por seus colegas de equipe, reescrito como um fã carente em Hollywood, curado de seus poderes e finalmente substituído por uma versão mais nova. A sua história é uma lição de psicologia. Sua verdadeira fraqueza nunca foi a água, foi sua necessidade desesperada por respeito e sua autoestima incrivelmente baixa. Você é um capacitor humano que nunca conseguiu armazenar confiança. Que vidinha horrível!